Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 142. Salmo 142. Como nós já estávamos de pé agora há pouco, não vou fazer você se levantar novamente, mas que nessa leitura nós estejamos atentos e reverentes à palavra do Senhor. Diz o texto do Salmo 42: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho um abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Vamos orar mais uma vez nessa noite. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, principalmente pela tua fidelidade nas nossas vidas. Te damos graças por ter nos trazido em segurança mais uma terça-feira, para que pudéssemos juntos orar agradecidos pelos teus benefícios, interceder pelos nossos irmãos e suplicar nos momentos de angústia. Que o teu Santo Espírito possa neste momento nos aclarar as ideias e fazer essa porção da Escritura ficar gravada no nosso coração. Me ajuda nesta transmissão e faz com que o teu povo saia daqui abençoado e edificado pela tua palavra. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Nós hoje, a partir do Salmo 142, vamos falar a respeito de oração em tempos de tribulação e perigo. Esse é um poema de Davi quando ele estava na caverna, uma oração. Então nós vamos meditar em uma oração. Eu acho que para um culto de oração nada mais propício. Mas quando a gente lê esse título no Salmo 142, poema de Davi, quando ele estava na caverna, a gente precisa saber que episódio é esse. O que estava realmente acontecendo com Davi quando da escrita deste poema, deste salmo. Então o contexto está lá em 1 Samuel 24, do versículo 1 até o versículo 7. Provavelmente vai aparecer aqui. Diz o seguinte, vou fazer a leitura na revista atualizada, apesar de estar aqui ministrando na NVI, então tem problema se aparecer aqui em outra versão. Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi ao encalço de Davi e dos seus homens, nas faldas das penhas das cabras monteses. Chegou a uns currais de ovelhas, no caminho, onde havia uma caverna. Entrou nela Saul a aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no mais interior da mesma. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos o teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Abra um parênteses. Os homens de Davi estavam dizendo: parece que é de Deus isso aqui. E aí ele continua: levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor. Perceba, esse primeiro Senhor está em letras maiúsculas, e o segundo em letras minúsculas.
isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Interessante aqui, abro outro parênteses. Esse é o texto que naturalmente algumas pessoas utilizam: não toque no ungido do Senhor. Ungido era um rei. Sacerdotes, profetas e reis eram ungidos. Nesse caso aqui, Saul era ungido. Mas hoje é complicado a gente fazer essa relação e dizer: olha, não toque no ungido do Senhor, como se não pudéssemos tecer críticas a algum comportamento inadequado de alguém que é ministro do Evangelho. Feita essa observação, a gente vê aqui que nesse texto de 1 Samuel, Davi estava sendo perseguido não somente por Saul, mas Saul pega 3.000 homens. E obviamente que os homens que estavam com Davi não somavam 3.000. Era uma busca desleal, era uma perseguição desleal. E obviamente que quando você está sendo perseguido de forma desleal, ou mesmo que fosse de uma forma equiparada, isso causa muito temor no seu coração, no sentido de que você não vai enxergar muitas saídas. Qual foi a saída nesse momento aqui? Vamos ficar nessa caverna, no mais interior dessa caverna. E no momento em que Saul entra nessa caverna para aliviar o seu ventre, parece que é o momento mais propício para que Davi se livrasse de toda essa perseguição. É só matar Saul, acabou. Aquele que nutre uma oposição a você está na sua frente. Lança a mão contra ele, tira a espada da bainha, corta a cabeça dele, acaba tudo, tchau. É o momento certo. E sempre vai aparecer alguém dizendo: é de Deus, é uma providência de Deus. Olha só como Deus é bom, colocou teu inimigo na tua frente. Mas obviamente que não era nada disso. Ainda assim ele corta a orla do manto de Saul. Ou seja, sempre vai haver um momento em que a gente se sente encurralado, acuado, e a gente tenta reagir. É natural do ser humano. Só que essa reação precipitada traz consequências danosas. A primeira consequência: o coração dele começa a bater descompassado. E ele sabe: eu não posso fazer isso. Eu ainda cortei a orla do manto dele, mas eu não posso atentar contra a sua vida, por mais que ele queira me matar, por mais que ele tenha juntado 3.000 homens para me matar, mas não é isso que Deus quer para mim. Então ele contém os seus homens e não lhes permite que se levantem contra Saul, porque não precisava que Davi levantasse a sua mão. No momento que ele dissesse: é verdade, vamos contra ele, os homens iriam. Ele não precisaria sujar as mãos, literalmente, mas sujaria quando autorizasse, quando permitisse que isso fosse feito. E aí Saul se retira da caverna, prossegue o seu caminho, mas o coração vai continuar batendo forte, porque ele escapou dessa vez. E de outra, não se sabe. É assim que a gente se sente muitas vezes. Por hoje eu consegui, e amanhã? Como é que vai ser esse embate? Como eu vou estar me sentindo? Será que eu vou resistir à tentação de me livrar de tudo de uma forma, por mais errada que seja, mas eu consigo me livrar? Ou eu vou me manter fiel e íntegro ao que Deus realmente quer para a minha vida? Quando Saul entrou na caverna onde Davi estava escondido, ele poderia ter ficado abatido. Acabou. Se ele me achar aqui, tem 3.000 homens lá fora, eu vou morrer, e quem está aqui não vai poder me defender. Eu não tenho quem possa de fato me ajudar nesse momento. Ou ele poderia, motivado pelo terror, ter dado um passo imprudente.
Mas esse salmo nos mostra que Davi manteve a sua tranquilidade, se entregou a Deus com uma firme confiança, e ele se resignou aos votos e às orações em vez de dar esse passo irrefletido. Num primeiro momento, então, eu quero trazer a nossa meditação para que a gente reflita o que a gente deve fazer quando estiver em tribulação e perigo. Versículo 1 e versículo 2, vamos relê-los. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. A tribulação e o perigo são assuntos que levam o crente à oração. Não tem quem esteja passando por uma tribulação que não ore, ou alguém que esteja em perigo e não busque essa oração. Se for crente, vai orar. E é fato que quando nos encontramos em meio a sérios problemas, nós recorremos a Deus em oração. Aqui, nosso diácono Silvio falou a respeito de inúmeros irmãos que se recuperam de cirurgias, que estão passando por enfermidades, sejam elas menos ou mais graves. O que nós fizemos hoje aqui? Recorremos a Deus em oração, porque é um sério problema que nós estamos passando. Para alguém pode dizer, não, é só um problema de apendicite, é uma cirurgia de vesícula, isso é simples. Eu quase perdi a minha mãe em 2015 numa cirurgia de vesícula. Não é simples? Nem tanto. Às vezes é simples para quem vê de fora, mas só sabe quem está no contexto. E nessas situações em que a gente muitas vezes parece que vai entrar numa batalha simples, ela vai começando a se avolumar, vai começando a nos trazer mais e mais desafios, a gente vai percebendo o que é que vai sobrar de ajuda para mim. Quando o nosso pensamento não deveria ser esse. A gente começa a dizer, bom, não tenho mais dinheiro para pagar uma cirurgia. E agora? A gente começa a dizer, eu não tenho mais a quem recorrer, porque eu não conheço ninguém influente. E aí daqui a pouco a gente começa a dizer, bom, eu já faz tanto tempo que eu não vou na igreja, eu não tenho nem cara para pedir oração para os irmãos. E aí? Aí a gente diz, bom, o que me resta agora é pedir a Deus. Não, sempre Deus esteve disponível para que você recorresse a Ele. O problema é que você não foi de primeira para Ele. Você buscou todas as ajudas humanas, e quando elas se esgotaram, você recorreu a Deus. De qualquer forma, é fato que na tribulação a gente procura o Senhor, mesmo que em última instância, quando deveria ser a primeira coisa que a gente deveria fazer. Aconteceu qualquer coisa, dobra os joelhos, fala com Deus, expõe o seu problema a Ele. Não fica só dizendo Deus sabe todas as coisas. Ele sabe, mas Ele quer ouvir o seu clamor. Ele quer escutar a confirmação daquilo que Ele já sabe, que você está preocupado com o que está acontecendo, e que você agora se esvazia de todas as assistências humanas para só depender dEle. Porque enquanto você estiver confiando nessas assistências humanas, Ele vai deixar a coisa acontecer, até o momento que você se veja como Davi estava aqui. E a gente vai perceber muito sobre isso. Quando a gente também enfrenta perigos, seja ele de perder a vida, seja de perder a reputação, de perder a paciência com algo que nos aflige, nós lembramos que Deus nos deixou essa poderosa ferramenta, e nós tornamos a falar com Ele pedindo que nos ajude. Furou um pneu na estrada, tudo escuro, 10 horas da noite, próximo borracheiro daqui a 10 quilômetros. O que é que você faz? Pega o celular, né? Se tiver sinal, eu chamo o reboque, ativo o seguro, faço qualquer coisa, ligo para um amigo. O que é que você deveria fazer? Pedir a Deus. É tão simples, é tão rápido, mas parece que não é tão fácil. Mesmo nos momentos de perigo, começa a passar um carro e a luz lhe assusta um pouco. Passam uns vultos, você não sabe se é animal no mato, se é alguém na pista,
Aí você vai começando a ficar com mais medo, e as horas se avançam, e você não tem nenhuma perspectiva de sair dali. Agora eu só posso orar. Você sempre pôde orar, desde o momento que o pneu furou, desde o momento que as luzes se apagaram, você sempre pôde orar. E por que você não recorreu nisso antes? De toda forma, no perigo, em algum momento, você vai se lembrar de falar com Deus. Ele aqui estava correndo muito perigo. A gente viu no texto de 1 Samuel, e ele começa dizendo: em alta voz eu clamo ao Senhor. E ele termina dizendo: suplicando misericórdia. Davi demonstra aqui um equilíbrio mental que nem todo mundo teria, no fato de que ele não se vingou do seu inimigo motivado pelo ímpeto da fúria. Alguém está perseguindo você, alguém quer tirar a sua vida. O que você nutre no seu coração? Raiva, desejo de vingança, desejo de fazer primeiro para que ele não faça com você. Esse é um sentimento de um cristão? Não. A vingança não pertence a nós. Nós não devemos fazer justiça com as próprias mãos, porque Deus é justo e a vingança pertence a Ele. Mas ele teve a oportunidade de fazer essa vingança, fazer essa justiça com as próprias mãos, mas não fez. Também ele demonstra esse equilíbrio pelo fato de que ele não foi movido pelo desespero de tirar a vida de Saul. Ele está aqui, está numa situação que é facilmente presa para mim, mas eu não vou fazer isso não. Quando a gente tem a oportunidade de se vingar, de dar o troco, de pagar na mesma moeda, e a gente não faz, o que é que as pessoas desse mundo dizem? Deixa de ser besta, vai perder uma oportunidade dessa, não é possível. Se fosse comigo. E quanto mais a gente vai tendo essas oportunidades, mais a gente vai sendo tentado, e mais a gente vai sendo instigado a agir dessa maneira. Mas ele continua, de forma resoluta, ele busca o exercício da oração. Se ele não estivesse fortalecido pela oração, será que cercado pelo exército de Saul, tendo perigo por todos os lados, será que ele não ia ceder à tentação? Se ele não tivesse realmente fortalecido pela oração, ele teria poupado o inimigo implacável. Somente pela oração foi que ele teve essa condição de até cortar a orla do manto, mas não atentar contra a vida de Saul. As palavras utilizadas de forma sucessiva e com sentidos semelhantes indicam que ele orava com ardor, de modo a resistir a todos os ataques dessa tentação. Perceba que no versículo 1 ele diz: em alta voz eu clamo ao Senhor. Quem clama está orando. Na segunda parte ele diz: eu elevo a minha voz ao Senhor. Ele está orando. E na terceira parte ele diz: suplicando misericórdia. Ele está orando. Ele está clamando, ele está pedindo, ele está suplicando. E isso mostra que é insistentemente. Se a gente parar de orar, as tentações vão tomando conta. Se a gente abre essa brecha, por não estar fortalecido pela oração, é muito possível que a gente ceda a determinadas tentações e haja de forma impensada. E depois não adianta dizer: eu não queria ter feito isso, eu não tinha essa intenção, porque a coisa já vai ter sido feita. Não adianta ele passar Saul no fio da espada e depois dizer: mas eu não queria matar. Já está morto. Ainda bem que ele só passou na orla do manto. Ele diz: eu derramo diante dele, no versículo 2, o meu lamento. Quem se derrama diante do Senhor faz isso em que momento? De oração. Ele derrama diante do Senhor o seu lamento.
ele apresenta a sua angústia. Em que momento nós apresentamos as nossas angústias ao Senhor? Talvez você tenha feito isso há pouco mais de 15 minutos. No momento que nós estávamos aqui orando. E uma das suas angústias pode ter sido justamente orar por alguém que está muito mal e que você agora gostaria que estivesse aqui conosco. Talvez a sua angústia fosse: como é que amanhã eu estarei? Minha casa vai estar abastecida? Passaremos por necessidades? Amanhã, se eu for pegar uma estrada, pode acontecer algo diferente comigo? Amanhã eu vou abrir os olhos? Várias coisas passam por nós, várias coisas nos angustiam, mas se nós nos derramamos diante do Senhor e apresentamos a Ele a nossa angústia, tem condição da gente ficar equilibrado, manter a nossa sanidade mental e não buscar alternativas inadequadas para a nossa vida. Ele nos diz ainda com mais clareza nesse versículo 2, que ele entregava as suas preocupações a Deus. A quem você tem entregado as suas preocupações? Ao amigo da firma? Chego todos os dias, converso com ele, digo o que é que está me preocupando. Converso com o meu amigo mais chegado. Até falo com alguma pessoa da liderança da igreja, mas eu não tenho falado com Deus. As nossas preocupações devem ser compartilhadas com aqueles em quem confiamos. E a primeira pessoa que realmente merece a nossa confiança é Ele. O fato de derramar diante de Deus o seu lamento e apresentar a sua angústia mostra que, ao contrário de se desesperar, de se torturar com as aflições, ficando constantemente inquieto, Davi preferiu levar ao Senhor aquilo que ocupava pesadamente o seu coração. Ele entregou tudo nas mãos de Deus, que são as únicas que podem, estendidas, nos ajudar. E aqui eu trago uma aplicação para nós. Ao contrário do desespero, da inquietação, nos momentos de tribulação e perigo, é preciso ter confiança em Deus, buscando em oração, compreendendo que essa ferramenta pode muito em seus efeitos. Logo, nós podemos nele descansar. Então Davi faz essa oração. Ele nos mostra qual vai ser a atitude dele diante da tribulação e do perigo. E agora ele ora, do versículo 3 até o versículo 7, na parte A. Ele começa dizendo: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam a armadilha contra mim. Não tem quem não seja afetado por uma situação de perseguição, como aqui Davi se achava. Ele está exausto, cansou de correr para um lado e para o outro, fugindo, tentando preservar a sua vida pelas suas próprias condições. Ele está prestes a esmorecer. O que os seus soldados viam como uma providência de Deus para dar fim à situação, ele sabia que não era adequado fazer, mesmo que a sua carne pudesse assim pedir ou cogitar. Quantas vezes a gente está exatamente nessa situação, entre a cruz e a espada, sem saber de que modo agir? Como é difícil continuar fazendo a coisa certa quando a gente está aflito, cheio de problemas, e um atalho aparece bem na nossa frente. Aí tem lá uma placa luminosa: solução. Fácil, rápida. Só que, se nós somos conhecedores da verdade, nós buscamos nos manter íntegros e seguir a orientação do nosso Senhor, por mais que isso represente uma dor a mais, um tempo a mais de aflição, um tempo a mais de tribulação, novos perigos que vão ser corridos. Mas ao refletir nas prováveis alternativas, a nossa conclusão vem a ser: eu não sei como agir.
Estou tentando aqui saída A, não dá, saída B não dá, saída C não dá, o que é que eu vou fazer? E aí ele diz: és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Não é simplesmente o fato de que Deus sabe para onde nós devemos andar. Não é simplesmente o fato que Deus já trilhou o caminho pelo qual nós devemos seguir. Nesse ponto aqui que ele fala, ele conhece o caminho que eu devo seguir. Calvino traz um sentido muito interessante para essa parte. Deus conhecia o modo de livrar Davi. Por esse caminho você vai permanecer na tribulação, mas pelo caminho que eu vou lhe mostrar, você será liberto. Ele não simplesmente aponta o caminho, ele nos livra e expressa o modo como vai nos livrar. Deus não criou a gente, soltou a gente aqui na terra para que a gente se virasse. Ele continua cuidando da gente. E por que na hora da tribulação e do perigo a gente procura outras alternativas, outras ajudas? Ele sabe o modo de nos livrar. Só que a mente de Davi se distraiu uma variedade de pensamentos. A gente não é diferente. A gente também se distrai com esses pensamentos. Só que a gente não acha solução. Essas palavras nos ensinam que ao testarmos todas as soluções e descobrirmos que não há o que fazer, nós devemos descansar satisfeitos na convicção de que Deus está ciente das nossas aflições e condescende em cuidar de nós. Deus sabe o que você está passando. Deus sabe quais são os perigos envolvidos. Deus sabe quais são as aflições do nosso coração. E Ele sabe cuidar de nós. A gente precisa descansar nisso. Mas nessa multidão de pensamentos, Davi continua a sua oração dizendo: olha para a minha direita e vê. Senhor, olha para mim. Olha para onde eu estou. Na minha direita, de onde eu espero algum auxílio. Ninguém se preocupa comigo. Eu não tenho abrigo seguro. Eu estou nessa caverna agora, mas tudo bem, Saul seguiu o seu caminho. Na hora que eu sair daqui e chegar em outra localidade, ele vai saber que eu estou na outra localidade. Eu não tenho um abrigo seguro. Uma caverna não é um lugar seguro. Até porque o seu opositor entrou na caverna. Não viu, mas entrou na caverna. E ele diz: ninguém se importa com a minha vida. Chega um momento na tribulação, no perigo, que a gente age como um menino mimado que diz: ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, ninguém quer me ajudar. E aí a gente pergunta: quem poderá me defender? A gente não deveria fazer certas perguntas. Eu não digo isso porque não as fiz, já as fiz demais. Mas eu digo tentando me corrigir também. Eu não devo fazer mais essas perguntas, porque quem pode me defender eu sei muito bem. Você sabe muito bem em quem você pode confiar para lhe defender. Você sabe que Ele é o seu abrigo seguro, que Ele se preocupa com você. Davi olhou para o lugar de onde poderia vir um auxílio. De onde? Da minha direita. Não havia ninguém por lá disposto a lhe ajudar. Havia um bom motivo para que ele estivesse sofrendo e até mesmo desesperado, porque não aparecia nenhuma ajuda humana. E a sua destruição parecia inevitável. Ninguém se preocupa com ele, não tem abrigo seguro, ninguém se importa com a sua vida. Se alguma pessoa capaz de ajudá-lo aparecesse, certamente ele iria dizer: é um instrumento de Deus para me trazer a misericórdia. Porém era o propósito de Deus que ele não encontrasse assistência no homem, que ninguém realmente chegasse perto dele dizendo assim: estou aqui com você, vou tirar você desse lugar. Não.
para que ele percebesse a necessidade de recorrer a Deus e depender totalmente dele, e para que o seu livramento da destruição parecesse ainda mais extraordinário, apontando para o poder e para a graça de Deus. Bati a cabeça, gastei todos os cartuchos da minha vida, tentei de todas as maneiras e nada funciona. Por quê? Porque Deus precisa ser glorificado em todas as situações da vida da gente, inclusive e principalmente na tribulação e no perigo. Não vai ser pela nossa mão, não vai ser pela mão de outro homem, vai ser pela mão de Deus que a gente vai sair ileso dessas situações. E se a gente não sair ileso, é porque algumas feridas eram necessárias que fossem feitas, para que a gente aprendesse no processo de cicatrização a continuar dependendo de Deus. Porque às vezes a gente faz só assim e segue sem Ele. Mas a gente, passando por esses momentos, vai sempre ficar lembrando: isso aqui foi um livramento de Deus. Isso aqui, essa marca aqui, foi outro livramento de Deus. Eu sofri, mas não pereci, porque o Senhor esteve comigo. E ele diz no versículo 5: eu clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Versículo 6: dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Versículo 7, só a parte A: liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Quando ele diz: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes, o Senhor é o sustentador e o preservador da nossa vida. Como eu gostaria que todas as pessoas que foram chamadas pelo nome do Senhor tivessem essa visão, esse entendimento. Por mais que a gente sofra, por mais que seja difícil a caminhada cristã, nós chegaremos até o final. Porque Ele nos chamou, Ele nos sustenta e Ele nos preserva. Ele é de fato tudo o que nós temos nessa vida, porque quando tudo que nós consideramos como sendo a nossa base desmorona, nós ainda estamos de pé sustentados por Ele. Veja se não é assim. Se a nossa renda acaba, Ele continua nos provendo de forma fiel o nosso pão de cada dia. Eu sei que a gente já experimentou isso. Se a nossa família terrena nos desprezar, Ele continua sendo o nosso Pai Celestial, em quem nós devemos buscar ser plenamente satisfeitos. Se a nossa fé se abalar, Ele sempre vai trazer um exemplo de socorro dado por Ele, fortalecendo a nossa confiança e apontando para nós a necessidade que nós temos de incessantemente estar em contato com Ele. Hoje você está aqui refletindo naquilo que Davi passou, e que talvez em algum momento da sua vida você também passou por tribulação, por um perigo. E esse exemplo nos traz um senso de confiança em Deus, fortalece a nossa fé. O orai sem cessar de 1 Tessalonicenses 5,17 é válido para os momentos de caos. A gente está com problemas, a gente está com aflições e a gente ora sem cessar. A gente não falta um culto de oração, a gente não falta um matutino, porque tem muito problema, eu tenho que orar sem cessar. Mas também é válido para quando chegar a bonança. Se a gente orasse em agradecimento ao Senhor, no mesmo volume que a gente ora pedindo pelo livramento, Ele ficaria muito feliz com a gente. Esse povo pede demais. Senhor, eu te peço. Às vezes a gente começa a oração assim, né? A gente não exalta a Deus na oração. A gente não começa agradecendo a Deus na oração. A gente não começa reconhecendo o senhorio dele na oração. A gente não começa falando das grandezas dele, da bondade dele. Senhor, eu te peço que nesse dia
Já começou pedindo, meu filho. Mas você acordou. Sabe por que você acordou? Porque eu te preservei. Sabe por que você está falando comigo agora? Porque eu te dei fôlego de vida. Sabe por que você vai sair para trabalhar? Porque eu te dei esse trabalho. Eu te dou condições de se arrumar, de buscar o seu pão, sabendo que esse pão não é o seu trabalho que provê, sou eu que dou. Então por que a gente não começa, Senhor, eu tenho tanto a te agradecer? E não sei nem se vai dar tempo de chegar ao trabalho terminando de te agradecer. Eu tenho muita coisa para pedir, mas eu sei que muito mais eu tenho a agradecer. Um coração grato, tenho certeza que alegra ao nosso Deus. Se nós falharmos nesse entendimento, a nossa fé pode sim vacilar, porque a gente só pede, e nem tudo que a gente pede é da vontade de Deus, e se Ele não nos dá, a gente se decepciona e a nossa fé vacila. Mas quando tudo que Ele nos dá, nós entendemos que é o que de fato estava destinado a nós, nós temos um coração grato e descansamos na sua providência. Ele diz no versículo 6, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Davi agora começou a perceber que a sua força nada faz. A gente escutou muito isso em outubro, né? Lutero diz isso em Castelo Forte. A nossa força é mínima para passar por cima de todas as nossas tribulações. Tem adversários que são muito mais fortes que nós, inclusive a nossa natureza, a nossa inclinação para o pecado. Muitas vezes parece que vai tomar conta. Se a gente não estiver orando a Deus por misericórdia, por mais graça, não vai. Na fraqueza o crente é forte. Por isso ele se dispõe a permitir ao poder de Deus guiar a sua vida. Eu sou fraco, meus adversários são mais fortes do que eu. O que é que eu faço agora? Senhor, toma conta, guia a minha vida, faz o que tu quiseres, porque eu não tenho forças para sair da situação. 2 Coríntios 12, 9 e 10 nos mostram um pouco a respeito disso, quando Paulo diz, mas ele me disse, Paulo escrevendo aos Coríntios, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Se você quiser ser forte, eu não vai fazer sobressair a minha força, mas quando você se mostra fraco, aí sobressai o quanto eu sou forte, o quanto eu posso fazer você ser forte. E ele diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Quando ele diz, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome, Russell Shedd afirmou que aquele que pede com fé na sua oração, regozija-se de antemão com o resultado feliz que está seguro nas mãos de Deus. Davi estava orando, e no final dessa oração ele diz, Senhor, me liberta dessa prisão, das algemas dessa angústia, dessa tribulação, dos perigos que eu estou passando, e eu vou render graças ao teu nome. Sabe por quê? Porque eu sei que o Senhor irá me socorrer. Ele não diz isso no futuro, porque ele vai esperar Deus fazer para ele dar graças. Ele diz isso no futuro com a certeza, eu sei que eu vou render graças ao teu nome, porque o Senhor vai me libertar dessa prisão. No momento que eu quiser? Não. Na hora determinada pelo Senhor. Porque vai ser a hora em que as pessoas irão perceber, abrir os seus olhos para o que o Senhor pode fazer.
elas vão finalmente ver o que o Senhor é capaz de operar na vida daqueles que de fato se entregam aos seus cuidados. E aí vem a conclusão, na parte B do versículo 7. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Quando a mão de Deus atuasse, Davi não estaria mais sozinho. Quando ele estava refletindo na sua tribulação, no perigo, Saul tão próximo dele, ele dizia no versículo 4: ninguém se preocupa comigo, eu não tenho um abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida, é só um coitado que está prestes à morte. Se o inimigo dele estiver na mesma situação que ele estava agora, certamente ele vai morrer. Se fosse o contrário, Saul encontrando Davi naquela caverna, ele não iria poupar a sua vida. Ninguém se importava com ele. Era a visão dele, mas Deus se importava. E Deus se importando conosco, grandes coisas sempre estarão acontecendo e estarão por vir, e sempre nós vamos desfrutar das suas bênçãos, do seu cuidado, da sua proteção. E os justos vão estar perto de nós, querendo a mesma proteção, confiando no mesmo Deus, sabendo que existe esse grande poder que é sobre nós. Os justos o rodeariam para contemplar o bem que Deus lhe fizera. A misericórdia concedida seria manifesta claramente a todos, dando aos justos um exemplo perfeito para o fortalecimento da sua fé. Quando alguém chega a uma igreja como a nossa, dizendo: o Senhor curou meu filho, o Senhor me abriu uma porta de emprego, o Senhor não permitiu que mesmo desempregado eu passasse necessidade, o Senhor trouxe paz ao meu lar. Isso não fortalece a nossa fé? Isso não enche o nosso coração de alegria? Isso não faz a gente confiar ainda mais nele? O testemunho dos santos faz com que a gente continue cada vez mais fervoroso e mais confiante em quem nós temos crido. Quando Deus nos livrar da tribulação e do perigo, muitos irão finalmente concluir que o Senhor reina. Os momentos de tribulação, os momentos turbulentos, não se resumem aos sofrimentos pelos quais nós passamos. Eles têm muito mais a ver com o poder de Deus sendo manifesto na nossa libertação e com a sua glória sendo promovida através das nossas vidas. Então oremos e descansemos no Senhor em todo o tempo. Amém?